Agora o esporte. O árbitro garcense Marcelo Aparecido de Souza, que apitou a final do Campeonato Paulista deste domingo na Arena Palestra em São Paulo, no jogo tumultuado entre Palmeiras e Corinthians, disse que não sofreu interferência externa. Souza afirma que corrigiu a marcação do lance do pênalti em favor do Palmeiras, da dúvida entre Ralf e Dudu na área do Corinthians após ouvir o quarto árbitro Adriano Miranda, que segundo ele tinha um ângulo melhor da jogada. É que depois da partida, como ele voltou atrás e não deu o pênalti para o Palmeiras, o presidente do Verdão, Maurício Gagliotti, atacou a arbitragem, afirmando que Souza recebeu informação externa para tomar a decisão. O Corinthians venceu o jogo no tempo normal. Como o Palmeiras tinha vencido no campo do Corinthians, houve a necessidade dos pênaltis e todo mundo sabe, nos pênaltis deu o Corinthians bicampeão. O Palmeiras protesta e inclusive está boicotando a festa de encerramento do campeonato da Federação Paulista. E lamentavelmente, torcedores exaltados depredaram a estação Barra Funda do metrô e a própria Federação Paulista de Futebol. Garça, portanto, em evidência com essa polêmica toda envolvendo o árbitro Marcelo na decisão do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians. É uma realidade. A indústria automobilística brasileira é uma potência, inclusive para exportação. Mais um sinal de retomada da economia brasileira. Agora ele vem do setor automotivo. Em março deste ano foram emplacados no país quase 300 mil veículos. De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave, o número representa um aumento de cerca de 30% em relação às vendas de fevereiro. De acordo com a FenaBrave, o aumento nas vendas também foi registrado nos 3 primeiros meses deste ano. Foram quase 800 mil emplacamentos no primeiro trimestre de 2018, uma elevação de 12% em relação ao mesmo período de 2017. O comportamento da indústria automobilística é o melhor sinal, de reativação da economia. É um setor em que o consumidor normalmente recua quando está com uma expectativa negativa em relação ao futuro e também volta para o mercado comprar o automóvel no momento em que ele está mais confiante, sua renda está crescendo, ou seja, ele tem um olhar para o futuro com otimismo. A produção acompanhou o crescimento das vendas nas concessionárias. Segundo a Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, foram produzidos cerca de 700 mil veículos nos 3 primeiros meses deste ano, uma ampliação de mais de 14,5% na comparação com o igual período de 2017. Já estamos chegando muito próximo à média dos últimos 10 anos de produção, que está em 718. Então, quando a gente olha que ainda tem espaço importante para o crescimento interno, a gente olha que a associação do mercado interno que cresce junto às exportações, ele está trazendo uma maior utilização da nossa capacidade instalada. Mais veículos também foram exportados no primeiro trimestre deste ano. Em relação ao igual período do ano passado, o aumento foi superior a 3%, com mais de 180 mil veículos vendidos para o exterior. As exportações cresceram menos do que o crescimento do mercado interno, mas elas se mantêm naquele patamar em torno de 25%, do produzido no país. E os mercados parceiros têm uma concentração na Argentina, mas inclui toda a América Latina, que são os grandes compradores de carros brasileiros. E aí depende, obviamente, do comportamento dessas economias e também do câmbio. O cenário é de estabilidade e de crescimento, então é um fator também positivo para a sustentabilidade dessa retomada do crescimento do setor.
Bem, que a indústria automobilística brasileira é uma potência, isso é indiscutível. Agora, o inaceitável é a grande incidência de convocação de proprietários de veículos para recall, em razão de problemas. Todas as montadoras, no momento é a Toyota convocando proprietários do Corolla, um dos carros mais vendidos no mundo, porque há problema no airbag e no câmbio. O problema aqui no Brasil está na qualidade técnica, peças, componentes e mão de obra. Apenas para veículos vendidos no mercado interno. Para exportação, não. No ano passado, 2 milhões de proprietários de veículos foram convocados por todas as montadoras para esse recall. Uma situação inaceitável, o Ministério Público tem que exigir da Anfávia. Você ouviu aí o dirigente da Anfávia, a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, exigir qualidade para veículos comercializados também no mercado interno. Afinal de contas, há risco de vida, sem falar que o veículo brasileiro é super tributado. Com essa realidade, não dá. E a polícia de Marília começou a investigar o incêndio em 2 caminhões coletores de lixo da Monte Azul, a empresa terceirizada pela Prefeitura de Marília, durante a madrugada na garagem da empresa. Foi incêndio criminoso. A polícia agora está investigando. Cuidado com o leão. Prazo para a entrega da declaração do imposto de renda termina dia 30. Segundo a Receita Federal, não haverá prorrogação. Até agora, menos de 10 milhões de contribuintes entregaram. São esperadas, atenção, esperadas 29 milhões de declarações. Por isso, cuidado para não perder o prazo, porque tem pagamento de multa. Ruberley Rocha Machado, ele que é delegado do Conselho Estadual de Contabilidade do Estado de São Paulo, confirma quem está obrigado a declarar imposto de renda e cuidado para não perder o prazo. Boa noite, do Conselho Regional de Contabilidade, obrigado pelo convite. Bem, mais uma vez frisando para não ficar nenhuma dúvida, quem tem que declarar o imposto de renda? Olha, cada pessoa física deve olhar para o ano calendário de 2017 e observar se ele teve rendimentos do trabalho, rendimentos de aluguéis, que nós chamamos de rendimentos tributados, cujo valor seja superior a R$ 28.559,70, é a primeira grande regra. Abaixo disso, em tese, não precisaria. Vamos para a segunda regra: recebeu rendimentos isentos, que são caderneta de poupança. Um cuidado muito grande com as doações, que as doações para quem recebe é um rendimento isento, com as distribuições de lucro para aquela pessoa que é empresária. Essas distribuições de lucro também são isentas. Então, cuja soma seja superior a 40 mil, mesmo que ele não tenha na primeira situação ganhado superior a 28.559, mas por ele ter ganho 40 mil ou mais, estará obrigado a fazer a declaração. Essas são as duas principais condições. Aí nós temos ainda, se ele negociou ações na Bolsa de Valores e apurou o ganho de capital durante o ano, ele está obrigado a declarar. E um item muito importante, que é a propriedade. Se ele tem um patrimônio igual ou superior a 300 mil, também leva a obrigatoriedade de declaração. Rendimentos da atividade rural acima de 142 mil, e também se ele estava no exterior e assumiu a condição de residente no Brasil. E se ele foi para o exterior e está dentro dos 12 meses, não fez a declaração de saída definitiva, também precisa fazer a declaração. Bem, mais uma vez a tabela não foi corrigida.
Não, a tabela do imposto de renda ela vem há alguns anos sem alteração e isso leva o quê? Que uma base maior de contribuintes paguem o imposto de renda e também tenha a obrigatoriedade de apresentar a declaração. E um fato novo esse ano é a exigência de CPF para os dependentes, no caso filhos e filhas, com idade igual ou superior a 8 anos de idade. Tá aí então, o prazo vale até dia 30. Até dia 30 você tem que entregar a declaração do imposto de renda. E atenção, está começando a vacinação contra a gripe. Já começou na rede privada e dia 23 começa na rede pública, em meio a boatos de um possível surto de H3N2, um subtipo do influenza. Atenção, o alarde que foi disseminado no WhatsApp está sendo contestado por especialistas em todo o estado de São Paulo. Para esse especialista, a vacinação contra a gripe é totalmente segura. Todo ano eu vou repetir, porque vale a pena. Vacina contra a gripe. O folclore que se fez com essa vacina quando ela começou foi absurdo, e que mata, e que aleja, e que não sei o quê, e que provoca a gripe. Não tem nada disso. Os problemas que a vacina contra a gripe pode causar são exatamente os mesmos contra pólio, sarampo, catapora, tríplice, BCG, todas as vacinas que já são consagradas. O índice de complicação dessas vacinas é muito pequeno, é uma fatalidade, mas a vacina contra a gripe, ela pertence ao calendário normal de vacinação hoje e ela é benéfica. A vacina contra a gripe, no início, ela era utilizada por grandes empresas na França, porque com esta vacina diminuiu muito o índice de faltas dessas grandes empresas por causa de gripe. Então, no começo, era até por uma questão de economia, mas ela foi tão útil e ela foi tão aperfeiçoada e ela é renovada anualmente, isso é importante, porque o vírus da gripe, ele é danado, ele muda todo ano. Então, essa vacina, ela não é 100% eficaz, mas ela é mais de 70%, 75% eficaz. Ela não tem grandes problemas, ela é feita por engenharia genética, ela não provoca a gripe. Existe a coincidência, a pessoa toma a vacina e já está com uma gripe incubada, porque ela demora de 10 a 15 dias para criar a imunidade, e pega uma gripe. Ela não aleja, ela não tem problemas, ela não contamina em nada e ela é válida, principalmente para crianças menores de 2 anos, para idosos com mais de 65, 70 anos, para portadores de deficiências imunológicas, aidéticos, transplantados, pacientes oncológicos, grávidas, tem que evitar, não é bom para a grávida ter gripe, pacientes com problemas respiratórios como asmáticos, pulmonares crônicos, são pessoas que, se adquirirem a gripe, a chance de complicação é maior do que na população em geral. Então, não vejo mal nenhum. Médicos, pessoas que lidam com saúde pública, com a população em geral, pessoas que atendem ao público, por exemplo, gente que trabalha em lojas, balconistas, restaurantes, gente que trabalha, por exemplo, em transporte público. São pessoas que têm contato diário com gente portadoras do vírus da gripe e também, ao adquirirem a gripe, passarão essa gripe para outras pessoas. Então, a vacina contra a gripe, ela é muito útil. A gripe é uma doença benigna, boa, trata-se, ela é autolimitada, mas sabemos que ela tem um certo grau de mortalidade. Um idoso com mais de 80 anos, se pegar uma gripe, a chance dele desenvolver uma pneumonia e complicar gravemente é grande. Então, esta população que é divulgado até, merece receber a vacina contra a gripe. E agora, março e abril, a época da vacina contra a gripe. Então, vamos nos vacinar sim. Eu vou me vacinar, porque eu sou médico, eu atendo muita gente gripada. E
eu gripado transmitiria para muita gente a gripe. Então eu vou me vacinar sim. E também para pessoas idosas e com problemas especiais, também começar a pensar na vacina contra a pneumonia, contra o pneumococos, que é uma coisa que protege, é útil para pessoas que, se adquirirem uma pneumonia, têm maior chance de ter pneumonia, e se tiver pneumonia, tem uma chance de complicar, como idosos, pessoas com problemas imunológicos, oncológicos, aidéticos, como eu já falei antes, merece a vacina contra a pneumonia. Ela tem uma duração de 5 anos e também é muito válida. Mas a vacina contra a gripe, eu acho que é uma bobagem não tomar. A dica está dada. Destaques finais. Admitindo permanência de Lula, PT transfere sede do partido para Curitiba. Energia elétrica está 20% mais cara na nossa região. Polícia investiga homicídio em Alvinlândia. Homem que foi assassinado com pedrada na cabeça. E Secretaria da Saúde investiga na Zona Sul do Jardim Florença Raiva. Um morcego foi encontrado morto, tendo a incidência da doença. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. E Menin Engenharia.